Olá, gostosas! Bem-vindas a mais um Empreendedorismo para Gostosas. E hoje eu fui instruída pelo jurídico para ficar longe dos temas polêmicos. Será que vai funcionar? Eu não sei. E hoje eu quero falar com vocês sobre inteligência artificial. Não sei se eu estou muito longe dos temas polêmicos, mas eu quero compartilhar um pouco com vocês a minha experiência com inteligência artificial e muito de como eu acho, como eu acredito, as maneiras que eu vejo que inteligência artificial pode te ajudar no seu negócio como empresária, como empreendedora, e essa revolução toda, como ter uma boa relação com isso e como tirar o melhor proveito disso. A minha opinião sobre inteligência artificial mudou muito nos últimos anos. Eu trabalho com engenharia de software há muito tempo. Fui executiva em posições de engenharia de software, então fui gerente de engenharia por muitos anos, liderei vários e vários projetos de tecnologia. E por mais que eu tivesse dentro desse mercado, né, de engenharia de software, eu fui ter contato com inteligência artificial alguns anos antes só do que todo mundo. Então, assim, né, eu comecei olhando para a inteligência artificial quando eu morava na Holanda, na pandemia ali, uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. E eu fiz um curso de Machine Learning. Então, a primeira coisa, antes, né, em engenharia de software, todo mundo falava sobre Big Data, foi a primeira grande coisa que todo mundo falou antes de IA. E depois veio o Machine Learning, que era basicamente maneiras de você usar esses Big Data, essas grandes quantidades de dados que tinham sido recolhidas, né? E eu fiquei muito interessada nisso, fiquei muito curiosa sobre isso e falei, vou fazer um curso de Machine Learning. Na época, acho que o Machine Learning pode ser aí considerado, né, é a base, né, que hoje, dos modelos que a gente tem, enfim. No final, é o formato que a gente usa para tratar dados, né. Foi muito bom esse curso, né, porque ele me deu uma base muito boa sobre a matemática do negócio, sobre o que realmente é o Machine Learning, e estava muito longe naquela época de ter esses modelos de IA, de chatbot que a gente usa, né, da OpenAI, esse povo todo. Mas foi bem legal porque eu tive um primeiro contato. E na época era uma coisa bem simples, né? Então, basicamente, a inteligência artificial é você pegar uma grande quantidade de dados e usar alguns modelos preditivos, né? Então, alguns modelos matemáticos que você consegue inferir o que vem depois. E aí você tem vários modelos matemáticos e dependendo do quão complexo é o modelo matemático, isso torna o modelo mais complexo. Que hoje isso é a base de todos esses modelos diferentes que a gente tem e como eles são feitos, né? Então, quando você entra lá dentro de uma... Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas existem vários modelos dentro de todas essas. Se você pegar o Claude, tem vários modelos dentro do Claude. E aí tem os mais simples e os mais complexos. E, geralmente, os mais simples e mais complexos tem a ver com várias questões, mas muito também como eles são treinados. Então, as equações matemáticas, né, ou as estratégias, o tipo de tratamento de dados que é dado para cada um desses modelos. Então, é mais ou menos isso de maneira simplista, né, é mais ou menos isso que faz essa diferença entre tantos modelos. E naquela época eu tive esse primeiro contato e depois eu voltei para o meu trabalho dentro de engenharia de software, liderança de time, e não escutei mais sobre isso durante muitos anos. Então eu não trabalhava diretamente com dados, então isso foi colocado de lado. E na engenharia de software, como a gente fazia software no dia a dia, não tinha muita interferência de machine learning. Até que veio inteligência artificial, foi ali junto com todo mundo, quando a OpenAI, né, o ChatGPT saiu, e a gente começou a trabalhar, a olhar para aquele robozinho, e a atitude de todo mundo dentro de engenharia de software, nos times que eu trabalhava, era do tipo, isso daí é fogo de palha, isso aí é um circo, a galera tá achando que isso daí vai mudar muita coisa, não vai, é mais uma moda, porque tinha isso dentro de engenharia de software, né? Toda hora era uma moda nova, toda hora tinha algo novo, brilhante, que todo time queria mudar, e inclusive era uma coisa que eu lutava muito contra, né, na liderança dos times, que era... Surgiu uma modinha, vamos mudar todo mundo, às vezes empresas enormes que já têm muitas coisas consolidadas, e tinha sempre alguém que queria testar uma coisa nova, brilhante, só por testar, e que no final era um fogo de palha que passava rápido. E no começo todo mundo achou, ou uma grande parte das pessoas acreditavam, e eu fazia parte desse grupo, que isso seria mais uma coisa brilhante, que ia aparecer e que não ia realmente mudar tantas coisas. Durante muito tempo eu ainda fiquei com essa postura de dúvida, né, de realmente incredulidade do quanto que isso ia efetivamente ajudar os negócios reais, né, negócios grandes, os tipos de empresa que eu trabalhava. Então
empresas grandes, com muitos clientes. Os projetos de engenharia que eu tocava eram projetos que sempre tinham muitas pessoas envolvidas. Então, assim, às vezes para a gente fazer um check-out, um exemplo real, né? Eu trabalhei numa empresa grande de varejo no Canadá. E trabalhava só no time de checkout, liderava o time de checkout dessa empresa. E era assim, só para o time de checkout a gente tinha 40 pessoas trabalhando, 40 desenvolvedores trabalhando só para garantir que o checkout funcionava. Então, assim, os projetos de engenharia, eles sempre tinham muitas pessoas envolvidas. E cada partezinha era feito por uma pessoa específica. Eu trabalhei numa empresa grande também, Fortune 500, coisa gigantesca, que eu participava de um time que era só de design system, e o meu time fazia botões, e meu time fazia coisas pequenas dentro daquela plataforma. Então, assim, só para vocês entenderem a dimensão de pessoas e a dimensão do trabalho que eu estava operando ali, e como eu via naquele momento, eu via que isso não ia ser realmente tão impactante, mudar tantas coisas assim. Conforme o tempo foi passando, o que a gente foi descobrindo em engenharia de software, que é uma das primeiras áreas que é sempre muito impactada por inteligência artificial, é a primeira coisa que está sendo substituída e que estão diminuindo muito a quantidade de pessoas necessárias, foi ficando claro o tamanho da transformação. Primeiro eu senti essa transformação como mão de obra mesmo, como alguém que gerenciava times e viu os times sendo diminuídos, né? E viu a necessidade toda essa infraestrutura ser enxugada porque realmente não tinha necessidade de tantas pessoas. O nível de eficiência que foi se ganhando dentro de engenharia de software foi absurdo, foi exponencial, e ainda hoje né? Então, por exemplo, aquele time que eu falei para vocês, 40 pessoas, um time inteiro para fazer botões e olhar um design system, isso ficou no passado, isso não existe mais. Então, assim, se pegar o nível de eficiência de engenharia de software que foi ganho com inteligência artificial, eu diria que foi, assim, coisa de 60%, 70%. E sim, isso em engenharia de software significou diminuição de vagas, né? Diminuição de quantidade de time. E vendo essa transformação que eu comecei a me dar conta. Falei, nossa, realmente o negócio está mudando. E quando eu comecei a empreender, o que aconteceu foi assim, minha relação mudou. Eu, quando era empregada, né, quando trabalhava em gerência, posições executivas dentro dessas empresas, na parte de engenharia, eu via a inteligência artificial como uma inimiga. Porque eu via o quanto que aquilo estava transformando os times, eu via o quanto aquilo estava colocando em risco as posições de trabalho. Então, na minha visão, era do tipo, isso daí é uma ameaça que está vindo para mim. E quando eu me tornei empreendedora, né, e quando eu me tornei empresária, inclusive consegui, né, criar um software com todo o conhecimento que eu tinha, né, uma coisa que eu já fazia há muitos anos, mas eu consegui criar um software inteiro que eu tenho certeza que antes, né, antes de inteligência artificial eu precisaria de 2 anos, um time de no mínimo umas 20 pessoas, sendo muito eficientes, para conseguir fazer, eu consegui fazer praticamente sozinha em pouquíssimo tempo. Então, assim, eu na posição de empresária, consegui usar isso, né, conseguir realmente tirar proveito da inteligência artificial, não como uma inimiga, aí como uma aliada porque eu consegui um poder de fogo, eu consegui fazer algo incrível que não é nem só a quantidade de pessoas que diminuiu, mas o que realmente foi possível fazer. Por exemplo, hoje na Easy, né, na Easy Makers, que é a minha empresa, a gente tem o Easy Studio, que é essa plataforma que eu tô falando para vocês, que resolve muito a questão do posicionamento. Ela ajuda muito, ele faz toda a parte de extração de posicionamento, extração de marca, faz toda uma pesquisa da tua audiência, do teu público endereçável, te ajuda a montar funil de venda, o que você vai fazer, qual que vai ser topo, meio e fundo, todos os roteiros, multicanal, tudo otimizado para aquele canal específico, falando a linguagem daquele canal específico, coisas que não conseguiria fazer nesse nível antes de inteligência artificial. Então, realmente, como empresária, eu consegui ver o quanto que isso deu de eficiência e o quanto que isso me possibilitou, não só de eficiência, mas de ir mais além do que eu podia entregar realmente, do que eu podia fazer dentro da minha empresa. E eu vejo que para os empresários, para as empresárias, hoje a gente tem uma oportunidade muito grande com inteligência artificial. Uma oportunidade muito grande de criar coisas e fazer coisas que antes não eram possíveis. Então, quando você para olhar o que é possível fazer hoje, eu tenho certeza que se você opera teu negócio hoje, da mesma forma que você operava teu negócio há 3 anos atrás, você está deixando dinheiro na mesa. E eu sei que deixar dinheiro na mesa é uma coisa meio brega para falar, mas você tá mesmo. Porque eu tenho certeza que você consegue não só ganhar eficiência operacional com o teu negócio, mas também fazer de maneira diferente. Ou às vezes tem uma outra possibilidade
dentro do seu negócio. E eu acho justo que muitas pessoas, inclusive empresários, tenham medo da inteligência artificial, porque realmente é uma zona cinzenta, né, gente? É realmente... Eu já tive dos dois lados dessa moeda, dos dois lados desse jogo. E eu entendo o medo também. Eu entendo o pânico que dá de você ver que algo que você fazia, né, algo que você se dedicou tanto e que você precisava de um time inteiro, às vezes de todo um departamento para fazer, agora realmente pode ser resolvido e feito de maneira muito simples e muito rápida. Isso é realmente assustador. E eu entendo esse impacto psicológico que a inteligência artificial tem na gente como ser humano, né? Porque parece que a mudança é tão rápida que a gente não tem nem tempo de pensar, nem tempo de realmente refletir sobre aquilo. Assim, eu, quando estava nessa experiência, nesse processo de criar o EasyMaker Studio, eu tive vários momentos que parar e assim, dar uma volta, sabe? Parar e ir no jardim, porque eu me sentia overwhelmed, assim, eu sentia um excesso de estímulos, parecia que eu estava vivendo num novo mundo muito, muito abrupto, assim, então eu entendo isso. Só que eu também entendo hoje, e foi uma coisa que eu precisei aceitar, que é uma coisa que tá aqui para ficar. Não é a modinha que eu imaginei que era antes. Realmente é algo novo, realmente é um mundo novo, realmente tá aqui para ficar. Eu acho que esses modelos todos, eles são baseados em textos. Então, hoje, os dados que foram usados, os modelos matemáticos usados, tudo baseado em texto, em prever qual que é a próxima palavra, o próximo, né, o que faz sentido ali. E agora eles estão, inclusive, criando novas formas, novos tipos de dados para serem absorvidos, né? Então, por exemplo, dados de mundo, tem todo um grupo de pessoas agora criando IAs a partir de modelos de mundo, que eu acho que vai ser uma revolução também. Acho que tem coisas muito grandes vindo no nosso futuro e eu não vejo como essa mudança vai voltar para trás. Eu realmente acho que é algo que está aqui para ficar. E considerando que é algo que está aqui para ficar, a gente tem que encarar que é um mundo novo. E o que eu entendi dentro de tudo isso, até dentro desse meu medo de ficar obsoleto, né, de algo que eu demorei tanto para aprender ficar obsoleto ou não ser valioso da mesma forma que era antes, é que algumas coisas nunca vão mudar. A economia, ela existe, né, porque existem pessoas. A economia existe para pessoas. Sempre vai ser necessário ter uma maneira de que as pessoas possam sobreviver. Nenhuma empresa, por exemplo, essa grande empresa de varejo que eu falei para vocês, né, no Canadá, ela é uma empresa que vende mundialmente. E ela, para vender os produtos dela, por mais que ganhe eficiência operacional em partes da empresa, ela ainda precisa que os consumidores, né, tenham dinheiro para comprar. Todo ponto da economia é estruturar as relações humanas de vendas, de compra e venda. Às vezes a gente perde a noção disso. E eu sempre gosto de lembrar, porque se depende disso, depende de pessoas tendo dinheiro para comprar, pessoas tendo dinheiro para investir, né? Então, a gente tem que imaginar que, como sociedade, sendo que é algo que vai impactar todas as áreas sem exceção, todos os países sem exceção, isso vai ter que ser balanceado de alguma forma, né? Mas o que eu vejo é que, apesar de, principalmente as funções hard skills, né? Ou as funções mais técnicas, ou as funções que têm um output físico claro, estarem muito mais simples de fazer, tem coisas que os seres humanos vão ser sempre necessários. Tem coisas, e muitas coisas, que as pessoas vão precisar sempre comprar e consumir e trocar entre elas. Então, assim, as pessoas vão sempre precisar de pessoas, vocês podem ter certeza disso. E vão sempre precisar ter esse contato umas com as outras. Grande parte do que vai ter sucesso daqui para frente é justamente olhando para pessoas. Eu acho que durante muito tempo, nesses últimos anos, como a tecnologia ficou muito em alta, e as funções ligadas à tecnologia foram muito valorizadas, os aplicativos foram muito valorizados, né? Tudo isso foi colocado num outro nível e empresas, inclusive, ficaram muito ricas, se tornaram as mais ricas só por terem aplicativos e, por exemplo, a Google, né? Então, a Google, a quantidade de dados, a quantidade de aplicativos, enfim, tudo isso foi o que tornou a Google, acho que, sei lá, a empresa mais valiosa do mundo, né? Só que agora a gente está mudando, o momento está mudando, a inteligência artificial está tornando essas coisas mais simples, está tornando essas coisas mais fáceis, de muito acesso. Não é tão difícil hoje para alguém criar alguma coisa que seja fácil de consumir, que seja alguém criar um aplicativo, é muito mais rápido. Então, só o fato de você ter um aplicativo não vai garantir que você vai ter sucesso naquilo. Mas tem coisas que nunca vão mudar. Por exemplo, o que você entrega dentro daquilo, a percepção das pessoas.
As pessoas vão sempre ter que perceber o valor daquilo. E valor tem a ver com percepção de valor. Então, por mais que tenha inteligência artificial que pode entrar e pode até tornar aquilo que você sabia fazer ou aquilo que você passou muito tempo aperfeiçoando muito mais simples e obsoleto, sim, você e todas as habilidades que você consegue manipular e usar como ser humano, tudo que você aprendeu na sua carreira, nesses tantos anos que você aprendeu algo, fazendo essa habilidade, construindo essa habilidade, isso sim pode se tornar o futuro do seu negócio. Então, vamos supor, né, numa carreira de engenheiro de software, como eu estava falando aqui para vocês. Claro, você aprendeu a fazer código, sim, você aprendeu. Mas, além do código, hoje o código pode ser facilmente feito por uma IA, né? Claro, ainda você precisa de uma pessoa que a gente chama de human on the loop, né? Alguém que vai olhar e talvez tenham coisas que realmente precisem ainda de um input humano, alguém sênior olhando. Mas a verdade é que aquele time imenso não é mais necessário. Você tem muita coisa que realmente foi substituída por inteligência artificial. Mas, enquanto você estava criando essas habilidades, quando você estava desenvolvendo essas habilidades em você, tem várias outras coisas que as empresas e as pessoas vão continuar precisando. Seja a sua habilidade de analisar um problema, o seu conhecimento específico em uma área específica. Por exemplo, trabalhei já em diversas empresas do mercado financeiro, né? Inclusive, trabalhava em uma empresa de câmbio. Poxa, o seu conhecimento sobre câmbio ele é muito específico. E não é só um conhecimento, né? É um conhecimento, é toda aquela capacidade de entender aquele cenário específico naquele país, as pessoas que você conheceu durante esse meio, porque as pessoas são importantes, as pessoas vão continuar existindo nesse meio todo. Os negócios são feitos entre pessoas, né? A tua habilidade de construir, de gerar desejo no outro, a sua habilidade de gerar vontade que a pessoa esteja perto de você. Tudo isso são habilidades que você construiu no caminho enquanto você estava construindo uma habilidade de um negócio, que hoje talvez elas sejam o futuro do teu negócio, muito mais do que a habilidade técnica, porque inclusive na habilidade técnica, talvez no seu principal entregável ali, você consiga melhorar muito. Vou dar um outro exemplo de algo que eu vejo que já é muito transformado pela inteligência artificial, advocacia, escritórios, coisas, né, ali, assuntos jurídicos. Hoje, por exemplo, se há algum tempo atrás ter um contrato ou redigir um contrato era algo que tomava muito tempo de um escritório de advocacia, hoje é claro que isso tem que ser mais simples, é claro que isso é mais fácil, porque você tem assim ferramentas que constroem textos muito bem feitos, com muita base, muito bem. Então é lógico que isso transforma e muda o escritório de advocacia. Mas eu não vejo nenhuma empresa ou nenhuma pessoa séria realmente que vai topar, né? Por mais que não vá talvez precisar de um advogado para redigir uma coisa simples, mas ainda assim vai querer ter um advogado se tiver realmente uma questão séria para resolver, porque o advogado, ele não era só um fazedor de contrato, certo? O advogado era uma pessoa que entendia muito bem do contexto daquilo que aquilo foi colocado, que conseguia falar com as pessoas, que conseguia mediar uma situação. Tudo isso é uma habilidade que tem muito valor. Hoje, na era da IA, tem ainda mais valor. Talvez antes um cara que fosse um digitador de contrato conseguisse ter sucesso nessa área. Mas hoje, o que vai garantir que você tenha sucesso nessa área é o seu relacionamento, a sua habilidade de buscar, de mediar, de ter uma boa conversa, de passar confiança para o teu cliente. E isso é insubstituível. Não existe uma empresa, na minha visão, tá? De repente, isso até muda porque as coisas estão mudando muito, mas na minha visão, realmente, tem coisas que não vão ser substituídas. Essa capacidade de gerar uma confiança num nível que, em algum assunto sério, como direito, por exemplo, né? Que você vai confiar e delegar tudo para uma aplicação que não consegue entender você como ser humano, e eu acho que esse é o lance, que tudo que vai funcionar, tudo que vai crescer daqui para frente é o que te considera como ser humano, não só o que te dá um resultado ali, um contrato maravilhoso, mas que considera a sua situação, que você entende que você foi visto realmente naquele cenário. Tudo isso te dá muito poder e isso te dá muita barganha no mercado de hoje. E eu vejo que quem consegue e quem tem a habilidade e quem está aberto, tá, a realmente ver como isso pode transformar o seu negócio faz toda a diferença. E digo isso, né, do ponto de vista de alguém que precisou fazer essa transformação, que saiu de um lado de ver a inteligência artificial como a inimiga para ter a inteligência artificial como aliada. Levando em consideração, né, gente, que sim, é assustador o quão rápido o mundo está mudando,
mas eu realmente acredito que a gente tem que aceitar que o mundo tá mudando e ele vai mudar muito ainda. Acho que tem coisas na tecnologia que estão para vir e que vão realmente transformar tudo, né? Quando eu morava na França, essa empresa que eu trabalhava, uma empresa muito grande, uma Fortune 500 e tudo mais. E aí eu cheguei lá e tava tendo eu lembro esse primeiro contato que eu tive com computadores quânticos, que foi uma palestra que deram pra gente lá no trabalho, né? E computador quântico é uma coisa, por exemplo, que muda toda a forma de processamento dos computadores, e isso, quando estiver operante, que estamos relativamente perto de que isso aconteça, vai também transformar o mundo de outras formas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não vou entrar em todo o campo de computadores quânticos, vamos falar sobre isso no futuro, mas eu vejo que tem muitas tecnologias que estão ali na beira de saírem e na beira de aparecerem que ainda vão transformar muito o mundo. E eu acho que a atitude que a gente precisa ter frente a essas transformações e essa era muito nova que a gente está vivendo é de tentar abraçar isso o máximo possível e sempre focar nas nossas habilidades humanas, focar naquilo que a gente sabe fazer, focar naquilo que vai ter sempre valor para as pessoas. As pessoas vão sempre ser importantes, nunca tirem isso da cabeça de vocês. Para mim, né, foi uma coisa que me dá muito alento e foi uma coisa que é a base do meu negócio. Pessoas são importantes. E quando a gente foca nas pessoas e quando a gente foca no que realmente vai ter valor, a gente consegue se sentir mais segura e aproveitar melhor essas oportunidades todas que estão surgindo. Gostosas, 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 era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Eu acho que inteligência artificial é um assunto de gostosa, é um assunto que a gente precisa falar e eu espero que essas ideias aqui tenham feito sentido para vocês e que possam ajudar no negócio de vocês de alguma forma. Eu quero muito escutar a opinião de vocês, o que vocês acham de tudo isso, se vocês estão usando aí no negócio de vocês, qual que foi a experiência, me contem mais e eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo, gostosos!